Bem, galera, voltando aqui a falar sobre a lei de Mendel, aquele negócio, entender o que é que eu desenho. Primeiro eu vou desenhar, depois eu vou fazer do jeito do esquema tradicional. É o seguinte, vamos imaginar células reprodutoras aqui na geração paternal, primeira geração. Lembra aqui, ó, é um indivíduo homozigoto para cada característica. Nesse caso aqui, homozigoto recessivo e homozigoto dominante. Então, aqui é só para explicar aquela parte da semente da cor verde, pessoal. Olha, homozigoto, se eu tenho uma célula homozigota, ela vai produzir 4 gametas, todos eles com a mesma característica, ó, todos eles igual, todos eles com esse alelo aqui, depois eu vou explicar alelo, com esse gene aqui. Se eu tenho um indivíduo homozigoto, mesmo que seja recessivo, todos eles vão produzir esses indivíduos aqui, ó. Aí lembrem, se tiver pelo menos um Vzão aqui amarelo, aquela característica, a semente vai ter a cor amarela. Se tiver os dois Vzinhos, é que vai ter, que a semente vai ter a cor completamente verde. Se tiver dois amarelos, a semente amarela. Se tiver dois verdes, a semente verde. Se tiver um amarelo e um verde, a cor amarela. O que foi que o Mendel fez, pessoal? Ele fez uma fecundação cruzada. Aqui, essa semente aqui é de uma planta, essa de outra. Então aqui é uma planta onde a cor da semente era homozigota, dominante, de linhagem pura. Cruzou com a outra planta de linhagem pura, só que é recessivo. Quando ele cruzou, pessoal, na geração F1, a primeira geração, ele teve esse indivíduo aqui, ó, heterozigoto. Olha, características para uma cor e os dois cromossomos homólogos, mas só que um tem o verdinho e o outro tem o amarelo. Aí lembra aqui, ó, veio uma cromátide de cada indivíduo. Veio essa cromátide para cá e veio essa cromátide para cá. Mas lembre que essa cromátide vai formar um cromossomo e esse cromossomo ele vai se duplicar. Para quê que ele vai se duplicar? Para a formação dos gametas. Lembra? Para a divisão celular, aqui já está duplicado. Então, esse cromossomo é homólogo desse. Porque esse veio do pai, digamos aqui, da planta, que seria a planta, a linhagem masculina. E esse aqui veio da linha da planta feminina. Então, cromossomos homólogos, todos eles têm os mesmos genes. A gente vai analisar aqui somente a característica para a cor da semente, a cor verde ou cor amarela. Quando gerou aqui, pessoal, essa geração F1, aquela semente, como tem o alelo, tem um gene, tem um fator amarelo, do Vzão amarelo, obrigatoriamente, esse daqui, ó, todinho vai ser amarelo, mesmo que tenha um gene em recesso, mesmo que tenha um gene escondido. A característica final, a semente vai ter a cor amarela. Só que a Mendel pegou aqueles indivíduos da F1 e fez a autofecundação. Como assim autofecundação? Então, fecundou consigo mesmo. Pegou uma semente, ali um grão de pólen daquela mesma planta e fecundou com uma oosfera da mesma planta. Então, isso aqui tudo é da mesma planta, viu, pessoal? Aqui, ó, de plantas diferentes e aqui da mesma planta. Fecundação cruzada, autofecundação. Então, a autofecundação sempre vai ser com indivíduos heterozigotos aqui. Quando ele, pessoal, fez essa autofecundação aqui, ele iria produzir 4 tipos de gametas, cada célula. A oosfera, a produção da oosfera, uma célula, lembra lá de meiose? Uma célula produz 4 com metade do número de cromossomos da original. Isso é meiose. Aqui também, a célula masculina, que é o grão de pólen, vai produzir 4 com a mesma quantidade. Aí entra essa proporção aqui, pessoal. Tem uma proporção de 1 Vzinho e 1 Vzão. Aqui, é 2. Sim, mas a proporção não é igual. Eles não estão pela metade. Então, reduzindo essa proporção. 1 Vzinho e 1 Vzão. Aqui também, não é 1 Vzinho e 1 Vzão. Então, a gente só vai pegar 1. A gente não vai pegar esses 4. Por quê? Somente uma célula dessas aqui vai fecundar com somente uma célula dessas aqui. Só que aí existem 2 probabilidades. Entra na probabilidade aqui, pessoal. Aí eu vou só descer mais um pouquinho para vocês verem. Olha aqui, pessoal. Lembra lá que a semente, a planta de origem masculina, que gerou o grão de pólen, pode gerar ou gameta Vzinho ou gameta Vzão. A planta feminina, a parte da planta feminina também, ou um Vzinho ou um Vzão. Cada uma dessas células aqui, pessoal, poderão fecundar, ó, cada uma do grão de pólen poderá fecundar ou com essa ou com essa. Isso aqui vai entrar na probabilidade, vai ter uma chance de fecundar ou com essa ou com essa. Essa daqui também, ó. Esse grão de pólen vai poder fecundar ou com esse ou com esse. Ele não vai fecundar um grão de pólen com o outro. Entendam? Aqui é o gameta masculino
que é o gameta feminino. Aí lembra da segregação dos fatores, pessoal? É isso aqui que Mendel falou. Mendel disse o seguinte, olha, de uma geração para outra, a segregação dos fatores vão se separar para cada gameta. Ó. Vem um recessivo para cá e vem um dominante para cá. Aqui veio um recessivo para cá e aqui veio um dominante para cá. Isso é a segregação dos fatores que Mendel falava. Isso é a primeira lei de Mendel sendo aplicada. Cada gameta vai receber um fator que veio da origem da célula feminina, que da origem da célula masculina. E esses fatores vão se juntar novamente para formar um novo ser. Aí eu entro aqui a parte de probabilidade. Digamos que esse gameta masculino, grão de pólen, tenha fecundado com esse gameta feminino, com a oosfera. Então, se esse aqui fecundou com esse, vai gerar um indivíduo com alelos ou com fatores recessivos. Agora, se esse gameta fecundou com esse segundo, vai gerar um indivíduo heterozigoto, um Vzinho e um Vzão, ou um Vzão e um Vzinho, a ordem aqui não importa não. Geralmente vem o dominante primeiro, é porque eu tinha colocado esses aqui nessa ordem. Mas então, gerou com 2 cromossomos homólogos, porém, um recessivo e um dominante. Pronto, esse aqui, a probabilidade desse aqui conseguir fecundar é 2, ou com esse ou com esse. Já foi essas duas probabilidades. A esse aqui, ele poderá fecundar ou com esse ou com esse. Se ele fecundar com esse, vai gerar, ó, um heterozigoto. Só que aqui, ó, desse lado, tem um heterozigoto dominante. E aqui seria o heterozigoto, o vizinho seria o recessivo. Aí ele, se ele fecundar com esse, gera um heterozigoto. Se ele fecundar com esse, gera um homozigoto, só que um homozigoto agora dominante. Observem, pessoal. Eu vou só deixar essa característica aqui para mostrar a característica final. Só um segundo. Bem, pessoal, olha aqui. Ele tem um gene para ser recessivo. Aqui tem um gene recessivo e um gene dominante, heterozigoto. Aqui também um recessivo e um dominante, heterozigoto. Aqui os dois genes dominantes, heterozigotos. Aqui, pessoal, prestem atenção naquela proporção que Mendel falava. Todas essas plantas aqui, todas essas sementes, na verdade, serão a semente da cor amarela. Então, não estamos analisando a característica do genes, mas a característica final. Todas elas serão amarelas. E somente uma será verde. Somente será verde, pessoal, se os dois genes, se os dois alelos aqui forem verdes. Aqui pode ter o verdinho aqui, mas como ele é recessivo, como ele não expressa sua característica, o que vai dominar sobre ele é o amarelo. Então gerou aquela proporção, 3 amarelos para 1 verde. Isso aqui é a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel. Isso aqui na geração F2. Olha aqui, pessoal, isso é explicado somente na forma de esquema, porque tem muita gente que vê dessa forma e ali eu tinha feito com desenhos, não muda nada. Geração paternal, geração parental, é um gene recessivo com um gene dominante. Uma planta pura recessiva, uma planta pura dominante. Mendel fez a fecundação cruzada, gerou 2 indivíduos. Esses indivíduos aqui, quando ele fez essa fecundação cruzada, teve a geração de F1. Todos em F1 que poderiam nascer ali, ó, eram heterozigotos. O que foi que Mendel fez? Pegou um desses indivíduos que nasceram, 100% aqui amarelos. Então pegou aquele 100% amarelo, mas ele pegou somente uma plantinha ali e fez a fecundação cruzada. Ou seja, esse heterozigoto foi fecundar com outro, é um heterozigoto com um heterozigoto. Quando ele fez essa fecundação aqui, a autofecundação, aí teve a geração F2. Aí em F2 ele teve um dominante, que é homozigoto dominante, que é amarelo. Teve 2, se a gente olhar essas proporções aqui, teve 2 heterozigotos, mas como tem sempre o heterozigoto tem um dominante, aquela cor do dominante vai prevalecer. E, por final, somente um que teve o homozigoto recessivo, somente um verdinho. Então, proporção de 3 para 1. Primeira lei de Mendel, ok. Continuando aqui, pessoal, um exemplo da primeira lei de Mendel que pode ser observada hoje é com relação a algum tipo de coelho. Existe o coelho albino, ele é todo branco, e o coelho chinchila, que ele é cinza. A chinchila, pessoal, a cor cinza, ela é dominante sobre o albino. Como assim? Trazendo esse exemplo para cá. Ele vai ser chinchila, vai ser cinza, se tiver em heterozigose. Se tiver heterozigoto, não adianta ele ter o azinho ali para determinar se é albino ou não. Tendo aquele razão para dizer que ele é cinza, vai prevalecer a cor cinza. O coelho, o filhote que tiver esse heterozigoto, cinza. Se for dominante, cinza também. Só vai ser branco, só vai ser albino, se tiver os 2 genes, os 2 alelos, os 2 fatores recessivos. Aí aqui, trazendo essa proporção aqui para dentro da lei de Mendel, pessoal. Então, um dominante, que seria a geração parental, cruzando com o outro, vai gerar todos
de origem... fugiu a palavra? Heterozigoto. Todos vão ser heterozigoto em F1. Mas se autofecundar um heterozigoto com um heterozigoto, nós sempre vamos ter essa proporção aqui, pessoal. De 3 para 1. Então, um dominante, chinchila, cinza. 2 heterozigotos, chinchila, cinza. E apenas um recessivo, que é o albino. Então, 3 chinchila, 3 coelhos cinza e 1 coelho recessivo. A gente observa isso, pessoal. E teve um cara que ele criou um quadro para facilitar essa representação aqui. Esse cara chamado de Punnett, ele criou esse quadrado de Punnett aqui, pessoal. É o seguinte, se eu tenho um coelho, ele vai produzir 2 tipos de alelos, se ele é heterozigoto. Ou ele vai produzir um alelo dominante, um gene dominante, ou um fator dominante, como o Mendel falava, ou um recessivo. Ele vai cruzar com um outro coelho cinza, os dois aqui são heterozigotos. Cruzando esse coelho cinza, ele também vai produzir 2 tipos de gametas, ou um dominante ou um recessivo. Trazendo aqui, pessoal, se eu cruzar esse gameta com esse, eu vou gerar 2 gametas dominantes, coelho cinza. Se eu agora misturar esse aqui com esse aqui, eu vou gerar um heterozigoto, um dominante e um recessivo. Porém, a cor final será cinza. Esse aqui também, ó. Se eu pegar um recessivo e cruzar com esse aqui, ó, vai ter um coelho cinza. Só vai ser branco se eu cruzar esse gameta com esse. Somente a proporção de 1. Continua a mesma proporção, pessoal. De 3 para 1. Aqui. Essa mesma proporção, pessoal, ela é observada em outros seres vivos também. Em outro tipo de planta. Existe uma planta em que as folhas delas, elas são lobadas. Como assim lobada? Ela é meio ondulada. Na mesma planta, as folhas elas podem ser crenadas, pode ser mais lisa. Como é que ela vai ser lobada? Como é que ela vai ser ondulada? Se ela tiver ou os genes em homozigotos dominantes ou heterozigotos. Se elas forem homozigotos recessivo, aí ela vai ser lisa. Vai ser ondulada se tiver homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Fazendo aqueles cruzamentos aqui nesse quadrado aqui, ó, vai produzir um heterozigoto, produzir um dominante e um recessivo. Fazendo os cruzamentos aqui, ó, cruzando esse com esse, um dominante, esse com esse, um dominante e um recessivo, heterozigoto. Aí trazendo esse para cá, ó, esse com esse, um dominante e um recessivo, e esse com esse, 2 recessivos. Mesma proporção, 3 para 1. 3 lobadas ou onduladas para 1 recessiva, para 1 folha lisa. Existe a Drosophila melanogaster, que é uma mosca, aquela mosca pequenininha. Ela é selvagem, pessoal, em relação às asas dela, o tipo de asas dela. E esse negócio de ser selvagem, ser vestigial, essas coisas. Porque o recessivo, o gene recessivo, geralmente é uma coisa que surgiu depois. Eu não expliquei isso, mas genes recessivos são uma coisa que surgiu, uma característica que surgiu depois. Selvagem é aquele primitivo, aquele que já existia antes. Então as asas dessa mosca são normais. A tendência é ser normal. Porque o gene caracteriza as asas para serem normais. Porém, ao longo do tempo, o gene sofreu uma modificação e deu origem ao gene recessivo. É um gene que não prevalece, mas ele existe. Aí esse gene que não prevalece, que existe, só vai apresentar a sua característica se for recessivo. Aí é um vestígio daquela característica. Então, aqui, ó. Essas moscas, pessoal, se ela tiver em homozigose dominante ou heterozigose, vai ter o tipo de asas normais. Mas se tiver homozigoto recessivo, vai ser vestigial. A asa dela vai ser uma asa mal feita, uma asa toda com defeito. Vai fazendo os cruzamentos, sempre vai dar essa proporção de 3 para 1. Aí esse quadrado aqui, ó, é chamado de quadrado de Punnett. Você pega os gametas masculinos que podem ser produzidos quando for em heterozigose. Tanto vai produzir um dominante quanto um recessivo. O feminino também, ó, um dominante e um recessivo. Aí faz esse cruzamento. Esse cruzando com esse vai dar origem a um homozigoto dominante. Se eu cruzar esse com esse, um heterozigoto, sendo dominante e um recessivo. Aí vem aqui para esse. Esse fecundando com esse, vai dar um dominante e um recessivo. E esse com esse, 2 recessivos. Olha a proporção aqui, ó. De 3 para 1. Essa proporção de 3 para 1, a primeira lei de Mendel fala isso aqui. Agora a proporção do fenótipo, que eu vou já explicar o fenótipo, pessoal. Essa proporção do fenótipo é a característica final. Mas a proporção do genótipo, é de 1 par de homozigoto para 2 heterozigotos para 1 homozigoto. Então, proporção de genes, que é o genótipo, eu vou já falar disso, é de 1 para 2 para 1. Mas a proporção de fenótipo, vocês vão já entender essa diferença de genótipo e fenótipo, é de 3 para 1.
encerra aqui essa parte da primeira lei de Mendel.